E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre a guerra na Ucrânia, um conflito que deixou o mundo inteiro de cabelo em pé e que tem implicações profundas para a política global. Essa história tem raízes profundas, viu? A relação entre a Ucrânia e a Rússia é complexa e cheia de nuances históricas. Lá em 2014, a Rússia, do Putin, resolveu anexar a Crimeia, um pedacinho da Ucrânia onde a maioria da galera é russa. Esse movimento foi visto como uma violação do direito internacional. A galera do mundo inteiro chiou, mas essa treta marcou o começo do problema. Protestos e reuniões políticas se espalharam pelo globo. Aí, em fevereiro de 2022, a Rússia foi para cima da Ucrânia com tudo. A invasão foi massiva e bem coordenada. Mandou tropas, tanques, o arsenal completo, mirando em cidades importantes, tipo Kiev, a capital. A situação ficou tensa e caótica. O mundo, claro, ficou indignado e começou a apertar a Rússia com sanções econômicas e políticas. Essas sanções visam enfraquecer a economia russa e pressionar o governo a recuar. Mas essa guerra não é só uma tragédia, é uma crise internacional daquelas. As consequências são sentidas em todo o mundo. É como se a gente estivesse vendo o Faustão e o Gugu brigando ao vivo na TV, sabe? A tensão é palpável e todo mundo tem uma opinião. Ninguém sabe o que vai acontecer. A incerteza é grande e o futuro é imprevisível. A treta na Ucrânia mostra como a relação entre a Rússia e os países ocidentais está mais tensa que corda de violão. As negociações diplomáticas são complicadas e cheias de desconfiança. É um baita exemplo de como uma guerra bagunça tudo. Até no mundo de hoje, conectado e globalizado. As economias estão interligadas e o impacto é sentido em todos os cantos. A invasão russa causou uma correria danada, com um monte de gente virando refugiado, a economia mundial indo pro beleléu e o medo de uma guerra nuclear voltando com tudo. A crise humanitária é enorme. Ninguém sabe o que vai acontecer com a Ucrânia e com a ordem mundial. Analistas políticos estão constantemente debatendo os possíveis desdobramentos. Só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa. Essa guerra vai deixar marcas profundas por gerações. As cicatrizes serão sentidas por muito tempo. É torcer para que os líderes mundiais encontrem uma saída para essa confusão e a paz volte a reinar. A esperança é que o diálogo prevaleça e que possamos ver um futuro mais estável e seguro. Para entender essa treta na Ucrânia, a gente precisa voltar algumas casas no jogo da vida. A história é longa e cheia de reviravoltas. Ucrânia e Rússia são como aqueles irmãos que cresceram juntos, sabe? Eles têm uma ligação profunda que remonta a séculos. Têm a mesma história, a mesma cultura e até tradições parecidas. As danças, músicas e festivais são quase idênticos. Os dois vieram da civilização eslava oriental e a Ucrânia, coitada, ficou séculos debaixo da asa do Império Russo. Era como se fosse uma extensão do próprio Império. Depois, virou República da União Soviética. A Ucrânia foi uma peça-chave na estrutura soviética. Quando a União Soviética foi pro vinagre, em 1991, a Guerra Fria acabou, mas a semente da discórdia já estava plantada. A independência trouxe novos desafios e velhas tensões. A Ucrânia, no meio do caminho entre a Rússia e a Europa, virou o centro da confusão. Sua localização estratégica a tornou um campo de batalha geopolítico. A Rússia quer mandar na área, enquanto o Ocidente apoia a Ucrânia para ser independente e virar amiga da Europa. É um jogo de poder e influência. E para piorar, a Ucrânia tem um monte de gente que fala russo, principalmente no leste do país. Isso cria uma divisão interna complicada. A Rússia se aproveitou disso para colocar lenha na fogueira, falando que ia proteger essa galera. Usou isso como justificativa para suas ações. Só que o mundo não é bobo, né? Todo mundo sabe que a Rússia está metendo o bedelho onde não é chamada. As intenções são claras para quem quiser ver. Todo mundo sabe que a Rússia está metendo o bedelho onde não é chamada.
E isso só aumenta a tensão global. A história da Ucrânia é como um daqueles filmes do Zé do Caixão, cheia de altos e baixos, sustos e sangue. Cada capítulo é mais intenso que o anterior. A anexação da Crimeia em 2014 e a invasão em 2022 foram capítulos tensos. Esses eventos mudaram o curso da história recente. O futuro da Ucrânia é incerto, mas uma coisa é certa: as cicatrizes dessa guerra vão demorar para sumir. A reconstrução será longa e dolorosa, mas a esperança persiste. A Crimeia, um pedacinho da Ucrânia lá no Mar Negro, virou o pivô da confusão entre Rússia e Ucrânia. Com uma história mais antiga que a minha avó e uma localização estratégica, a Crimeia sempre foi cobiçada pelos dois países. Em 2014, a Rússia chegou chegando e anexou a Crimeia depois de um daqueles plebiscitos fajutos que ninguém reconheceu. Foi como roubar doce de criança. A anexação da Crimeia foi um baque nas relações entre a Rússia e o Ocidente, um verdadeiro barraco no almoço de domingo. A Rússia se justificou dizendo que estava protegendo os falantes de russo na Crimeia, mas, na real, o mundo viu aquilo como um ataque à lei internacional e à Ucrânia. A Crimeia é um ponto estratégico no Mar Negro, importante para o comércio e a segurança da região. E para completar, a Rússia tem uma base naval enorme lá em Sebastopol. Resumindo, a treta pela Crimeia foi o estopim para a guerra na Ucrânia. A Crimeia continua sendo um ponto de discórdia e ninguém sabe o que vai acontecer com ela. A invasão em larga escala. A guerra atingiu um novo patamar. No dia 24 de fevereiro de 2022, o mundo parou para assistir à invasão russa da Ucrânia. Foi como assistir ao final da novela das 9, sabe? Ninguém acreditava no que estava vendo. A Rússia chamou a invasão de Operação Militar Especial, mas, na prática, foi uma escalada da treta entre os dois países. O mundo inteiro condenou a ação e começou a apertar a Rússia com sanções. A Rússia invadiu a Ucrânia por terra, mar e ar, mirando nas cidades importantes, principalmente Kiev, a capital. E para piorar, a Rússia ainda inventou um monte de fake news para desmoralizar a Ucrânia. Mas a Ucrânia não se deixou abater, e o mundo se uniu para ajudar. Estados Unidos, União Europeia e outros países mandaram sanções para cima da Rússia, mirando na economia, energia e defesa. Além disso, a Ucrânia recebeu ajuda militar de vários países. A invasão russa da Ucrânia mudou a história da Europa. A guerra é uma tragédia para o povo ucraniano e uma ameaça para a ordem mundial. É como se a gente estivesse voltando aos tempos da Guerra Fria. A Europa em crise. Os impactos econômicos da guerra na Ucrânia. A guerra na Ucrânia deu uma rasteira na economia mundial, principalmente na Europa. O conflito trouxe uma série de desafios econômicos que afetaram diversos setores e países. O continente europeu, que já estava se recuperando da pandemia, se viu em meio a uma nova crise. A recuperação econômica que estava em andamento foi abruptamente interrompida. A dependência do gás russo e o impacto em setores-chave da economia pegaram a Europa de surpresa. A infraestrutura energética europeia não estava preparada para uma interrupção tão drástica. Acontece que a Rússia é o maior fornecedor de gás natural da Europa. A relação de dependência energética entre a Europa e a Rússia é profunda e complexa. Com a guerra, o fornecimento de gás foi afetado e os preços da energia foram para as alturas. A escassez de gás natural levou a um aumento significativo nos custos de energia. A alta dos preços da energia bagunçou a economia europeia, aumentando a inflação e prejudicando empresas e consumidores. Pequenas e médias empresas foram especialmente afetadas. E como se não bastasse a crise energética, a guerra também bagunçou o comércio mundial. As cadeias de suprimentos globais foram severamente interrompidas. A Ucrânia e a Rússia são grandes produtores de trigo e outros produtos agrícolas. A produção agrícola global sofreu um grande impacto devido ao conflito. Com a guerra, a exportação desses produtos despencou, causando falta de alimentos e aumento dos preços no mundo todo.
A insegurança alimentar se tornou uma preocupação crescente. Para tentar controlar a situação, os governos europeus estão tomando medidas para ajudar os consumidores e as empresas com os preços da energia. Subsídios e pacotes de alívio econômico foram implementados. A União Europeia também está buscando alternativas ao gás russo, investindo em energias renováveis e buscando novos fornecedores. Projetos de energia solar e eólica estão sendo acelerados. A situação é delicada e exige soluções criativas para minimizar os impactos da crise. A inovação e a colaboração internacional são essenciais para superar esses desafios. Se você gostou desse vídeo e quer continuar acompanhando nossa análise sobre os principais acontecimentos globais, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização. Comente abaixo suas opiniões sobre a guerra na Ucrânia e suas implicações globais. E se você quer que a gente aprofunde algum aspecto específico desse tema, deixe suas sugestões. Nos vemos no próximo vídeo.